Atenção, futuros policiais ao meu comando. Policiais, sentido. Policiais, descansar. Policiais, sentido. Atenção para o anúncio. Professor Rodrigo Cordeiro, Instituto Oliver, preparado para levar as aprovação? À vontade. Bom, senhores, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Sejam bem-vindos ao Instituto Oliver. Sou o professor Rodrigo Cordeiro. Vamos aqui fazer uma revisão de véspera da prova da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Antes de começarmos a aula aqui, eu quero deixar 3 mensagens para vocês aqui, meus amigos. Se você pode sonhar, você pode fazer. Já disse o Walt Disney. Um dia eu tive um sonho de me tornar um oficial da Polícia Militar de Minas Gerais. Com a graça de Deus e com meus esforços, eu consegui atingir esse objetivo. E agora é o objetivo de você se tornar um policial militar do glorioso estado de São Paulo. Para tanto, meus amigos, para tudo na verdade na vida, você tem 2 Ds. Ou você desempenha ou você arruma desculpa. Professor, eu não consigo passar na prova. Professor, eu não consigo emagrecer. Professor isso, professor aquilo. Para de arrumar desculpa. Vamos parar de arrumar desculpa e vamos desempenhar. E também, meus amigos, nesse percurso que vocês estão percorrendo, na chegada da prova de vocês, peça ajuda aqui, ó. Em Isaías 41:13 já disse: porque eu, Senhor teu Deus, te digo, eu te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, eu te ajudo. Ele vai te ajudar, meus amigos, a trajar essa farda maravilhosa aqui da Polícia Militar do Estado de São Paulo, andar nessa viatura top, tá ok? Top de linha. Você vai conseguir atingir esse objetivo. E o que nós vamos fazer aqui agora? Vamos fazer uma revisão geral da nossa prova, fazendo várias questões para preparar vocês para o tão sonhado dia. E no final eu vou deixar alguns bizus aí top para vocês aí passarem na prova, perfeito? Primeiro então aí, vamos lá, é a Geografia Geral e do Brasil, perfeito? Geografia Geral e do Brasil, primeira questão. A nova ordem mundial, estabelecida após o colapso da União Soviética, é frequentemente caracterizada pela multipolaridade econômica, mas pela unipolaridade militar relativa dos Estados Unidos. Qual das seguintes organizações ou blocos representa uma manifestação de multipolaridade econômica, desafiando a hegemonia comercial ocidental e reconfigurando as rotas de investimento em infraestrutura global? Primeira, a OTAN, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, o BRICS, que é Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, o FMI, que é o Fundo Monetário Internacional, ou a Organização Mundial do Comércio, que é a OMC. No caso aqui, meus amigos, é o BRICS, tá? Que é um agrupamento de nações emergentes que se articula politicamente e principalmente economicamente, por exemplo, através do novo Banco de Desenvolvimento. Há uma série de polêmicas aqui, meus amigos, eu não vou entrar no mérito aqui, tá ok? De tentar tirar o dólar como moeda única, isso aqui não vai para frente, tá ok? Querer botar outra moeda, mas entendo que uma das organizações que tenta tirar essa hegemonia comercial ocidental no que tange principalmente os Estados Unidos é o BRICS, mas que infelizmente eu tenho certeza não vai conseguir prosperar, perfeito? Então, a alternativa correta aqui é a alternativa Bravo. O efeito estufa e a camada de ozônio são fenômenos atmosféricos distintos, mas frequentemente confundidos em suas causas e consequências ambientais. Assinale a alternativa que apresenta a correlação correta entre o fenômeno, sua causa antrópica principal e sua consequência. Primeiro, o efeito estufa, causado pelo excesso de CS, consequência derretimento de calotas polares. Camada de ozônio, que é causado pelo acúmulo de CO2, consequência aumento da incidência de raios ultravioleta. Efeito estufa causado pelo excesso de CO2 e metano, consequência aumento da temperatura média global, e camada de ozônio causado pelo excesso de CS, consequência chuva ácida. A alternativa correta, Charlie, efeito estufa causado pelo excesso de CO2 e metano, consequência aumento da temperatura média global. Perfeito? Próxima questão. O clima e a vegetação estão intimamente relacionados no Brasil. O domínio morfoclimático da Caatinga é caracterizado por qual combinação de fatores climáticos e adaptações vegetais? Primeiro, clima tropical de altitude com verões quentes e invernos secos, apresentando árvores de grande porte com folhas caducifólias. Alternativa Bravo, clima semiárido com baixos índices pluviométricos e chuvas concentradas em poucos meses, apresentando xeromorfismo na vegetação. Clima equatorial com altas temperaturas e elevada umidade o ano todo, apresentando densa floresta pluvial perennifólia. Clima tropical típico, com 2 estações bem definidas, seca e chuvosa, apresentando árvores de troncos tortuosos e casca espessa. Alternativa correta, alternativa Bravo. O domínio da Caatinga é pelo clima semiárido. É a única região do Brasil onde esse clima prevalece, marcado por longos períodos de estiagem e chuvas irregulares. A vegetação é adaptada a essa escassez hídrica, exigindo xeromorfismo, ou seja, características adaptativas à seca, com folhas reduzidas, espinhos e caules que armazenam água. Então, alternativa correta, alternativa Bravo. A estrutura etária da população brasileira tem passado por intensas transformações nas últimas décadas, refletindo a transição demográfica.
Qual é a principal consequência socioeconômica do atual estágio de envelhecimento populacional no Brasil? O aumento da natalidade, da taxa de natalidade e redução da expectativa de vida, a maior proporção de população econômica ativa e redução de custos previdenciários, o crescimento da pressão sobre o sistema de saúde e previdência social e necessidade de mão de obra qualificada, a redução da taxa de dependência total e crescimento da população jovem. Qual que é a alternativa correta? Pausa só para beber uma água. É a alternativa C, meus amigos, a alternativa Charlie. O envelhecimento populacional, que é o aumento da proporção de idosos, acarreta um aumento significativo da taxa de dependência de idosos, elevando a demanda por serviços de saúde especializados, gerando maior pressão financeira sobre o sistema previdenciário, que é no caso das aposentadorias, o que desafia a sustentabilidade fiscal do Estado. A alternativa D está incorreta, porque a taxa de dependência total aumenta devido à dependência dos idosos. A alternativa Alfa e Bravo descreve características opostas ao cenário atual. A industrialização e a urbanização acelerada no Brasil, especialmente no Sul e Sudeste, geraram graves impactos ambientais. O problema ambiental urbano caracterizado pela alteração da temperatura média do ar em áreas centrais, devido à substituição da vegetação e da permeabilidade do solo por concreto e asfalto, é denominado inversão térmica, ilhas de calor, efeito estufa urbano, smog fotoquímico. A alternativa correta, a ilha, são as ilhas de calor, que ocorrem quando as áreas urbanas centrais, como alta concentração de edifícios, asfalto e pouca vegetação, registram temperaturas significativamente mais elevadas do que as áreas rurais ou periféricas circundantes, devido à maior absorção do calor pelas superfícies impermeáveis. A inversão térmica é um fenômeno atmosférico que concentra poluentes perto do solo. O efeito estufa é um fenômeno global. O smog é uma forma de poluição atmosférica. Agora vamos para a parte de atualidades, resolver questões de atualidades. Próximo. Um tema central na política nacional recente tem sido a discussão e a tramitação de grandes projetos de reforma, como a reforma tributária aprovada pelo Congresso Nacional. Qual é a principal inovação da reforma tributária, aprovada em 23, que afeta a estrutura de tributação sobre o consumo no Brasil? A criação de um imposto único federal em substituição ao imposto de renda de pessoas físicas e jurídicas. A substituição de 5 tributos federais, estaduais e municipais, o IPI, o PIS, o COFINS, o ICMS e o ISS, por um imposto sobre valor agregado, o IVA dual. A abolição do princípio da seletividade e a adoção de uma alíquota única para todos os bens e serviços. Transferência total de arrecadação do ICMS e do ISS para a União, acabando com a guerra fiscal entre os estados. Sabe, isso aqui tem muito em voga na atualidade, tá? É uma questão que provavelmente pode cair na prova de vocês. É a substituição desses impostos, desses 5 tributos, pelo IVA, tá? Esse IVA aqui é uma grande novidade aí que veio através do novo Código Tributário, perfeito? Próxima questão, a partir de 2022, o cenário geopolítico europeu foi reconfigurado pela invasão da Ucrânia pela Rússia, né? Invasão da Ucrânia pela Rússia. A Rússia invadiu a Ucrânia, perfeito? Qual foi o desmembramento direto desse conflito que alterou a composição e equilíbrio militar na Europa, levando à adesão de novos membros à OTAN, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, a adesão da Ucrânia e da Geórgia à OTAN, formalizando o cerco ocidental à Rússia. A entrada da Suécia e da Finlândia na OTAN, encerrando sua política histórica de não alinhamento militar, a criação de um novo bloco de defesa entre França, Alemanha e Polônia para substituir a OTAN, o aumento da produção de petróleo e gás natural na Rússia como forma de retaliar o Ocidente. A alternativa correta é essa, é a alternativa B, tá? A agressão russa à Ucrânia levou a Suécia e a Finlândia a abandonar sua tradicional política de neutralidade militar e solicitar adesão à OTAN. A Finlândia já foi integrada e a Suécia está em fase final de adesão, representando a maior expansão recente e reconfiguração do mapa da segurança e de segurança europeu. Entenda, um dos grandes motivos que levaram a essa invasão russa para a Ucrânia foi a intenção da Ucrânia em adentrar a OTAN, tá ok? Tá? Esse foi um dos motivos, tá? Tem outros motivos, mas entendo que isso também pode ser cobrado na prova de vocês. O debate econômico no Brasil tem sido dominado por discussões sobre inflação e o nível da taxa Selic. A taxa Selic é a taxa básica de juros da economia brasileira e seu controle é o principal instrumento utilizado pelo Banco Central para atingir o centro da meta do câmbio flutuante, superávit, inflação ou desemprego. Meus amigos, a gente sempre vai falar dessa palavrinha mágica, inflação. A taxa Selic é o principal instrumento para controlar a inflação, perfeito? Então é a alternativa correta, a alternativa Charlie. A região amazônica tem sido foco de intensa cobertura midiática e debate internacional, muito por conta das questões ambientais, pela COP30 também que teve aí, também pode ser uma questão que pode cair na prova de vocês.
Qual fenômeno socioambiental tem sido amplamente discutido e combatido na região amazônica devido à sua alta taxa de contaminação de populações ribeirinhas e indígenas, impactando diretamente a saúde pública e a cadeia alimentar local? Vamos lá. A escassez hídrica decorrente das mudanças climáticas globais, a contaminação por mercúrio em decorrência do garimpo ilegal, a acidificação do solo devido ao uso excessivo de fertilizantes na agropecuária, a proliferação de doenças tropicais devido à construção de grandes hidrelétricas. A alternativa correta é a alternativa Bravo, tá? A contaminação por mercúrio por conta dos famosos garimpos ilegais aí que perpassam aí na região amazônica, tá? O debate sobre a regulamentação das redes sociais e o combate à desinformação, as fake news, ganhou notoriedade nos últimos meses no Brasil, envolvendo o Poder Judiciário e o Poder Legislativo. O principal foco da discussão foi o projeto de lei 2230 de 2020, conhecido como PL das Fake News. É estabelecer o quê? A obrigatoriedade de todas as redes terem sede administrativa do Brasil, a taxação progressiva sobre o lucro das Big Techs que atuam no país, o mecanismo de transparência e responsabilização das plataformas digitais pela moderação do conteúdo e pelo combate à desinformação, o controle total do governo federal sobre o conteúdo postado mediante prévia autorização judicial. Então, qual que foi o principal aí? Mecanismo de transparência e responsabilização das plataformas digitais pela moderação e pelo controle da desinformação. Inclusive com decisão aí recente do Supremo Tribunal Federal no que tange a esse tema polêmico, perfeito? Agora vamos tratar aí sobre um pouco de noções de informática. No MS Windows 10, o usuário precisa mover um arquivo da pasta A para a pasta B e ao mesmo tempo criar um atalho desse mesmo arquivo na pasta C. Qual combinação de ações e atalhos de teclado permite realizar a operação de mover o arquivo de A para B e, em seguida, criar o atalho na pasta C com o mínimo de passo? Vamos lá. Ctrl X em A, Ctrl V em B e, em seguida, Ctrl C em B e Ctrl V em C. Ctrl C em A, Ctrl V em B e Ctrl Shift V em C. Arrastar o arquivo de A para B com o botão direito do mouse e escolher mover aqui. E depois arrastar de B para C com o Shift pressionado. Ctrl X em A, Ctrl V em B, em seguida arrastar de B para C com a tecla Alt pressionada. Qual a alternativa correta? Meus amigos, a alternativa correta é a alternativa D, tá? Mover de A para B, a forma correta de usar é o Ctrl X, que é o recortar em A, e Ctrl V, colar em B. Para criar o atalho de B para C, o atalho de teclado padrão para criar um atalho de item para o outro é arrastar o arquivo mantendo a tecla Alt pressionada. Alternativamente, arrastar com o botão direito do mouse e escolher criar atalho aqui também é válido, mas o Alt mais arrastar é o atalho direto para o teclado. Então, a alternativa correta é a alternativa Delta. Um militar precisa formatar um relatório do MS Word de 2016, que possui 3 partes distintas. A capa, sem número de página, o sumário, com numeração em algarismos romanos, e o conteúdo principal, com numeração em algarismos arábicos, começando no número 1. Para que o Word consiga aplicar essas 3 formatações de numeração de páginas diferentes no mesmo documento, é imprescindível a utilização do quebra de coluna, quebra de linha, quebra de página ou quebra de seção. É a quebra de seção, tá? É o único recurso do MS Word que permite quebrar o documento em partes independentes, possibilitando aplicar formatações de cabeçalho e rodapé, incluindo numeração, diferentes em cada seção, reiniciar a numeração de página em um valor específico, como o número 1, na nova seção, mesmo com a seção anterior já numerada. E as demais quebras apenas afetam o fluxo do texto em uma mesma seção. Então, a alternativa correta, quebra de seção, alternativa Delta. Em uma planilha do MS Excel 2016, uma célula A1 contém o número total de ocorrências atendidas do mês, valor igual a 150. E a célula B1 contém o número de viaturas disponíveis, valor igual a 3. O padrão de excelência exige que a média de ocorrências por viatura seja inferior a 40. Qual a fórmula inserida na célula C1 retorna a palavra excelente se o padrão for atingido, média menos 40, e rever se o padrão não for atingido? Igual C, média, A1, 2 pontos, B1, menos que 40, ponto e vírgula, excelente, ponto e vírgula, rever. Igual C, A1, dividido por B1, menor que 40, excelente, e rever. Se A1 vezes B1, menor que C40, excelente, rever. Se 40 maior que A1, dividido por B1, rever, excelente. Qual a alternativa correta? A alternativa Bravo! Então vamos lá. A média de ocorrências por viatura é calculada pela divisão do total de ocorrências pelo valor de viaturas. B1,
ou seja A1 dividido por B1. A função se testa uma condição, tá? O teste lógico correto é verificar se essa média é inferior a 40, ou seja, A1 dividido por B1 menor que 40. No caso, 150 dividido por 3 é igual a 50. Como no 50 não é menor que 40, a condição é falsa e a fórmula retornará a rever, que é o resultado esperado para a situação de não atendimento do padrão. A alternativa A está errada, pois a função média calcularia A mais B1 dividido por 2 e a D inverte o resultado lógico. Então, a alternativa correta é a alternativa bravo. Um grupo de PMs está trabalhando em um único documento no Google Documentos para finalizar um plano de policiamento tático. Eles precisam inserir notas de rodapé longas sem interromper o fluxo do texto principal. No entanto, para fim de revisão, um dos membros deseja apenas sugerir uma alteração em um parágrafo, sem que a mudança seja aplicada imediatamente ao texto. Como um membro deve se proceder para garantir que sua alteração seja apenas uma sugestão a ser aceita ou rejeitada posteriormente pelo autor principal? Usar a ferramenta Comentários para escrever a alteração na lateral do documento. Usar a função Modo de sugestão ou sugerindo no menu de edição. Usar o Google Chat integrado para enviar a sugestão ao colega antes de editar. Usar a ferramenta Revisão no menu Arquivo para registrar as alterações como pendentes. A alternativa correta, a alternativa bravo, tá? O Google Documentos possui um modo específico chamado modo sugestão, que transforma todas as edições feitas no corpo de texto em sugestões marcadas de outra cor. Essas sugestões devem ser aceitas ou rejeitadas individualmente pelo proprietário ou pelo colaborador com permissão de edição. Perfeito? Ao preparar um e-mail para enviar um relatório oficial, PDF de 5 MB e um vídeo de treinamento MP4 de 60 MB para outro setor da PM, o agente se depara com a limitação do tamanho do anexo do servidor de e-mail, que é de 25 MB. Qual a solução mais eficiente e segura dentro dos tópicos do Google Workspace listados no edital para enviar ambos os arquivos em uma única mensagem? É o de compactar o vídeo em formato zip e tentar anexá-lo novamente, torcendo para que fique abaixo de 25 MB. Dividir o vídeo em duas partes menores, 30 MB cada, e enviá-las em e-mails separados. Fazer o upload do arquivo MP4 para o Google Drive e enviar o link de compartilhamento no Drive do corpo do e-mail ou como um anexo do Drive. Enviar apenas o PDF por e-mail e utilizar o Google Chat para transferir o arquivo de vídeo diretamente. Então, qual é a alternativa correta? A alternativa Charlie, perfeito? A solução mais eficiente e segura para controlar o limite de tamanho no Gmail e em outros serviços de e-mail é utilizar o serviço de armazenamento em nuvem, que é o Google Drive. Então, o Gmail já integra essa função, convertendo automaticamente anexos grandes em links de compartilhamento do Drive, permitindo que o destinatário baixe o arquivo em segurança, sem sobrecarregar o servidor do seu e-mail, tá? Questão agora de direito constitucional. Vamos lá. Sobre os direitos e deveres individuais. Só beber uma água aqui. Previsto no artigo 5º, assinale a alternativa correta. É plena a liberdade de associação para fins lícitos, sendo vedada, contudo, a dissolução compulsória por decisão administrativa do MP. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontra serão imediatamente comunicados ao juiz competente, mas a comunicação à família ou à pessoa indicada por ele depende de solicitação do preso. A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito, sendo o mandado de segurança o único remédio constitucional que não exige prova pré-constituída. Conceder-se a habeas data para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constante de registro ou banco de dados de entidades governamentais ou de caráter público. Alternativa correta, alternativa D, tá? Esse é o grande objetivo do habeas data. A está incorreta porque a dissolução compulsória de associações depende de decisão judicial. O MP não tem poder de dissolução administrativa. A B está incorreta, porque a prisão e o local devem ser comunicados imediatamente ao juiz e à família do preso ou por ele indicada, sendo a comunicação um dever e não depende de solicitação do preso, tá? Então aqui não tem que falar em que solicitação do que o preso, não, é o dever do agente, tá ok? E a alternativa C está incorreta porque o mandado de segurança exige prova pré-constituída, ou seja, tem que ter um direito líquido e certo. O habeas corpus e habeas data são os que admitem menos formalidades, tá? Então a alternativa correta aqui é a alternativa delta. Considerando o capítulo 4, que trata dos direitos políticos do título 2 da Constituição Federal, assinale a alternativa incorreta. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos e nos termos da lei, mediante plebiscito, referendo e iniciativa popular. A condição de elegibilidade para ser eleito senador exige idade mínima de 35 completadas na data da posse.
São condições de elegibilidade e nacionalidade brasileira, o pleno exercício dos direitos políticos e alistamento eleitoral. O militar, enquanto estiver em serviço ativo, se contar com menos de 10 anos de serviço, será agregado pela autoridade superior e, se for eleito, passará automaticamente para a inatividade, que igual à reforma. A alternativa que está incorreta, a alternativa D, vamos lá entender lá. Ao artigo 14, inciso 8º, parágrafo 8º, perdão, inciso 1º da Constituição, estabelece que o militar alistável, que pode votar e, portanto, ser votado, com menos de 10 anos de serviço, será afastado da atividade, passa para a inatividade ou reforma, se for eleito. O texto usa se eleito, mas a inatividade é automática. Se o candidato for candidato e contar com menos de 10 anos, e ser eleito é indefinitivo, tá? Então, no caso, se ele contar com menos de 10 anos, independentemente de ser eleito ou não, ele vai passar automaticamente para a condição de inatividade. A agregação ocorre apenas quando ele contar com mais de 10 anos de serviço. Então, sou militar, tenho menos de 10 anos de serviço, a partir do momento que eu me candidato, eu já passo para inatividade. Sou militar, conto com mais de 10 anos de serviço, vou me candidatar? Vou ficar agregado. Se eleito, passo para a inatividade. Se não eleito, retorno à situação de atividade. Perfeito? As outras estão corretas aí com o que tange as questões. Então, como nós queremos a incorreta é a alternativa delta. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, Estados, Distrito Federal e municípios obedecerá aos princípios do LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Sob as regras do artigo 37, é incorreto afirmar que o prazo de validade do concurso público será de até 2 anos, prorrogável uma vez por igual período. Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preenchem os requisitos estabelecidos em lei e também aos estrangeiros na forma da lei. A lei reservará percentual de cargos e empregos públicos para pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão. A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades. Negativo. Não pode constar nomes, símbolos e imagens que caracterizam promoção pessoal de autoridades ou servidores, em respeito ao princípio da impessoalidade, é o I do LIMP, perfeito? De acordo com a seção 3, que trata dos militares dos estados, DF e territórios, assinale a alternativa que apresenta a regra correta sobre os militares dos estados, como os da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Os membros da PM e Corpo de Bombeiros são denominados militares dos estados e estão sujeitos a um regime estatutário especial. Os crimes militares definidos em lei serão processados e julgados pela Justiça Militar, salvo quando as vítimas forem civis, caso em que são competência da Justiça Comum. O militar em atividade que tomar posse em cargo ou emprego público, civil e permanente, mesmo que haja compatibilidade de horário, será automaticamente transferido para a reserva. Aplique-se aos militares estaduais o artigo 7º, inciso 8º, 13º salário e o inciso 12, salário família, e inciso 17, férias anuais remuneradas do artigo 37 da Constituição. Tal qual que está correta, alternativa alfa, tá? Os membros da Polícia Militar são denominados militares do Estado e são sujeitos ao regime estatutário próprio. Tá? A B está incorreta porque o Código Penal Militar define que os crimes militares, sendo a competência da Justiça Militar, a regra geral é que a competência não muda se a vítima for civil, salvo exceções da Lei 13.491. Tá? A alternativa C está incorreta porque a regra do artigo 42 diz que o militar em serviço ativo que aceitar cargo ou outro cargo permanente será transferido para a reserva de atividade, independente de compatibilidade de horários. Por exemplo, pode o militar ele associar aqui, né, tal com, por exemplo, com o cargo de magistério, sem problema, desde que haja compatibilidade de horários. A D está incorreta porque se aplicam a eles apenas alguns direitos sociais, como o 13º e férias remuneradas, não salário família, tá? Que não está previsto aí para os militares, perfeito? Próxima questão, o artigo 144, que eu digo, é o artigo mais importante do que tange a segurança pública, tá? A respeito da atuação da PM. A PM, cabe à Polícia Judiciária a apuração de infrações penais, exceto as militares? Será que cabe isso à PM? A PM, subordinada ao governador do estado e do DF, exerce funções de polícia ostensiva e preservação da ordem pública. Municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção dos seus bens, serviços e instalações, vedado o exercício do poder de polícia de trânsito. A PRF tem como atribuição o patrulhamento ostensivo nas rodovias e estradas federais, cabendo-lhe a apuração de crimes cometidos nessas vias. Alternativa correta, alternativa B, tá? Isso aí é a literalidade do nosso artigo 144, tá? Essa é a principal questão. Polícia ostensiva e preservação da ordem pública. Essa é a principal missão das PMs, tá ok? A está incorreta porque a Polícia Judiciária é função da Polícia Civil e Polícia Federal, dependendo se o crime é estadual ou se o crime é federal.
O STF já reconheceu que as guardas municipais podem exercer o poder de polícia de trânsito, então não tem problema isso. A D está incorreta porque a PRF tem a função de patrulhamento ostensivo, mas a apuração de crime nas vias federais, em regra, é da Polícia Federal, tá? Ou da Polícia Civil, e não da PRF, tá? A PRF, ela vai fazer o patrulhamento, não a investigação de crimes ocorridos aí nas rodovias federais. Questões agora sobre a Constituição Estadual do Estado de São Paulo, vamos lá. Conforme o capítulo 3 do Poder Executivo da Constituição do Estado de São Paulo, assinale a alternativa incorreta sobre as competências e responsabilidade do governador do Estado. A prestação anual de contas do governador será realizada ao Tribunal de Contas do Estado, que emitirá parecer prévio sobre elas em 60 dias a contar do seu recebimento. O governador pode ser responsabilizado por crimes comuns perante o STJ e por crime de responsabilidade perante a Assembleia Legislativa. Ao governador do Estado compete privativamente prover e extinguir os cargos públicos estaduais na forma da lei, sem prejuízo de delegação parcial. O governador será substituído em caso de impedimento e sucedido de vaga pelo vice-governador. A alternativa que está incorreta, de acordo com a nossa Constituição Estadual, é a alternativa B, tá? Então vamos lá. O governador é julgado por crimes comuns perante o STJ. Contudo, a Constituição do Estado de São Paulo não rege essa competência. O governador será julgado por crime de responsabilidade pela Assembleia Legislativa. A jurisdição para crimes comuns do governador na esfera federal é do STJ, mas a Constituição não possui essa competência. O erro reside na afirmação da responsabilidade por crimes comuns perante o STJ dentro do contexto dos poderes estaduais. O foco da Constituição é a responsabilidade por crime de responsabilidade, tá ok? Então, por que está incorreto aqui? Realmente o governador é julgado pelo STJ? É, mas a Constituição do Estado não trata disso, tá? Então por isso que essa questão está incorreta. Para beber mais um pouquinho de água aqui que a garganta tá falhando já. Vamos lá. Com base na Constituição do Estado de São Paulo, a respeito da Justiça Militar do Estado é correto afirmar que compete à Justiça Militar processar e julgar os militares dos crimes definidos em lei, ressalvados o HC, os habeas corpus, que será julgado pelo Tribunal de Justiça. A Justiça Militar é constituída em primeira instância pelo Juiz de Direito Militar e pelos Conselhos de Justiça, em segunda instância, pelo Tribunal de Justiça. É de competência da Justiça Militar Estadual julgar civis dos crimes definidos em lei, salvo se o crime for doloso contra a vida de civil. Os juízes de direito do juiz militar deverão ser recrutados preferencialmente entre oficiais da ativa ou da reserva da PM e do Corpo de Bombeiros. Vamos lá, qual que está correto? É a alternativa A. Compete à Justiça Militar julgar os crimes definidos crimes militares definidos em lei, cabendo ao Tribunal de Justiça julgar habeas corpus no caso de transgressão militar disciplinar. A ressalva do habeas corpus para o TJ é a diferença crucial aqui, tá ok? A B está incorreta porque a segunda instância é o Tribunal de Justiça Militar e não o Tribunal de Justiça, tá? No caso de São Paulo, nós temos um Tribunal de Justiça Militar. São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul são os únicos 3 estados que possuem Tribunal de Justiça Militar, tá? A alternativa C está incorreta porque veda o julgamento de civis perante a Justiça Militar Estadual. Justiça Militar Estadual não julga civil, apenas a Justiça Militar Federal que julga civil, perfeito? A D está incorreta porque o recrutamento de juízes de juiz militar segue as regras gerais de ingresso na magistratura, sendo exigido, na verdade, o bacharelado em direito. Então aqui é mediante concurso público, tá? Para se tornar um juiz militar, inclusive é uma excelente carreira aí para a carreira jurídica. Sobre a PM, de acordo com a Constituição Estadual, analise as afirmações. A PM é órgão permanente, essencial à segurança pública e força auxiliar e reserva do Exército. A PM cabe à Polícia Ostensiva e Preservação da Ordem Pública, sendo privativa a fiscalização de trânsito em rodovias estaduais. O comandante-geral da PM e bombeiro são nomeados pelo governador dentre os oficiais da ativa do último posto da respectiva corporação, ouvidos os respectivos secretários de segurança. Qual que a alternativa está correta? A alternativa B, apenas a 1 e a 3. Vamos entender por quê. A 1 está correta porque é a literalidade do artigo 139, tá? Da nossa Constituição. Define como órgão permanente, força auxiliar e reserva do Exército. Perfeito. A 2 está errada porque a PM cabe o policiamento extensivo e preservação da ordem pública. Perfeito. Contudo, a fiscalização de trânsito em rodovias estaduais não é privativa da PM. Outros órgãos como DR, policiamento rodoviário, atuam e a Constituição Estadual não estabelece como função privativa. A 3 está certa porque a Constituição exige que os comandantes gerais sejam nomeados pelo governador dentro dos oficiais da ativa do último posto da respectiva corporação. A ressalva de ouvir secretários é uma prática administrativa, mas o núcleo de afirmação está correto conforme a Constituição, tá? Então, essa questão de ouvir o secretário é uma ressalva, mas se não quiser ouvir, não precisa. O próprio governador vai lá e nomeia perante aqueles coronéis da ativa da polícia e do bombeiro. Perfeito? Agora vamos tratar aí da Lei de Acesso à Informação. A Lei de Acesso à Informação rege o acesso a informações de todos os poderes da União, Estados, DF e municípios.
Considerando os princípios diretivos da lei, assinale a alternativa incorreta. O acesso à informação pública é a regra, sendo o sigilo a exceção, devendo a administração pública pautar-se pelo princípio da publicidade. Tá correto essa aí, beleza? Então, nós estamos querendo incorreto, então vamos lá, passando para a próxima. As informações de interesse particular do requerente serão disponibilizadas mediante justificativa, ao passo que as informações de interesse coletivo ou geral independem de qualquer justificativa. É dever dos órgãos e entidades públicas promover, independentemente de requerimentos, a divulgação local de fácil acesso, no âmbito de suas competências, de informações de interesse coletivo ou geral. O tratamento das informações pessoais, sensíveis ou não, deve ser feito de forma transparente e com o estabelecimento de regras claras de restrição de acesso e vedação de divulgação. Pessoal, não é uma questão muito complexa não, tá? Alternativa correta, alternativa B, tá ok? Por quê? Nesse caso é vedada a exigência de motivos para acesso de interesse público. Quando é interesse particular, precisa de motivação, perfeito? Próxima questão. De acordo com a Lei de Acesso à Informação, a classificação do sigilo das informações públicas é de responsabilidade das autoridades competentes, observando os prazos máximos de restrição de acesso. Assinale a alternativa que apresenta a classificação do sigilo e seu respectivo prazo máximo de restrição de acesso corretos. Ultra secreta, prazo máximo de 50 anos, sendo admitida a desclassificação por ato motivado da autoridade classificadora a qualquer tempo. Secreta, máximo de 15 anos, sendo admitida a prorrogação por única vez por igual período. Reservada, máximo 5 anos, fim do qual a informação se torna pública independentemente de reavaliação. Ultra secreta, prazo máximo de 25 anos, sendo inadmitida a prorrogação. Então, qual que está correta? É a alternativa C. Vamos entender lá. A C está correta porque está previsto no artigo 24, parágrafo 1º. Ele estabelece 3 graus de classificação. A ultra secreta é prazo máximo de 25 anos. A secreta, prazo máximo de 15 anos. E a reservada, prazo máximo de 25 anos. De 5 anos, perdão. O artigo 24, parágrafo 1º, estabelece que, fim dos prazos de restrição, a informação se torna automaticamente de domínio público. O artigo 26 permite a prorrogação dos prazos da ultra secreta e secreta, mas não da reservada. A D está errada porque a ultra secreta pode ser prorrogada, mas apenas por motivado pela Comissão Mista de Reavaliação de Informações. Próximas questões aí, Decreto-Lei 68155 de 2023. Ele dispõe sobre a indenização por despesas de alimentação a ser paga aos PMs do Estado de São Paulo. Com base nas regras estabelecidas por esse decreto, assinale a alternativa correta. A indenização por despesa de alimentação será devida ao PM que estiver no desempenho das funções inerentes ao seu cargo, mesmo que em regime de teletrabalho integral. O valor de indenização será pago em pecúnia mensalmente, e é isento de incidência de imposto de renda e contribuição previdenciária por ter natureza indenizatória. A indenização é devida ao PM durante todo o período de afastamento para tratamento de saúde, desde que esse não exceda 60 dias ininterruptos. O valor da indenização não é computável no cálculo do 13º salário, nem no acréscimo de 1/3 de férias, sendo, no entanto, considerado para cálculo de aposentadoria. A alternativa correta é a alternativa bravo, tá? De acordo com o artigo 4º do decreto, define que a indenização por despesa de alimentação possui natureza indenizatória e, portanto, não integra remuneração ou provento, sendo isenta de incidência de imposto de renda e contribuição previdenciária. A está incorreta porque, nos termos do artigo 2º, parágrafo 1º, a indenização não é devida ao militar em regime de teletrabalho integral. A C está incorreta porque a indenização não será devida durante afastamento de licença e faltas não justificadas, sendo aplicada a vedação independentemente do tempo de afastamento para tratamento de saúde. A delta está incorreta porque o valor não é computável para a aposentadoria, 13º e férias, justamente por não possuir natureza remuneratória. Próxima questão. O decreto estabelece as condições de pagamento de indenização por despesas de alimentação. Analise as afirmativas abaixo sobre as condições para o pagamento de indenização. O pagamento de indenização será efetuado em folha de pagamento no mês subsequente àquele a que se referir, exceto o primeiro pagamento. O policial militar, com mais de um vínculo funcional na administração pública, fará jus à percepção de mais de uma indenização, desde que haja compatibilidade de horários. O militar que for afastado do exercício de suas funções por motivo de cumprimento de pena, privativo de liberdade, ainda que temporariamente, terá o pagamento da indenização suspenso. Está correta a afirmativa C, que é apenas o 3. Vamos entender por quê. A primeira alternativa está incorreta porque o artigo 5º do decreto estabelece que o pagamento será efetuado na folha de pagamento do mês de competência, ou seja, no mesmo mês e não no subsequente. A 2 está incorreta porque o artigo 6º estabelece que proíbe a acumulação, sendo que o PM, com mais de um vínculo funcional, somente fará jus a uma única indenização, independentemente da compatibilidade de horários. A 3 está correta porque é a literalidade do artigo 3º, inciso 2º. Então, aqui, meus amigos, nós encerramos a aula. Bons estudos, que Deus abençoe vocês na prova e consiga a tão sonhada aprovação. Pessoal, bora lá pra cima, viu? Tenente Renan Lopes aqui com vocês. Breve currículo. E
Bora de revisão de véspera. Polícia Militar de São Paulo. Tá chegando, tá? Tá chegando a hora, tá chegando o momento. Então vamos fazer algumas questões aqui, tentar explicar o máximo possível, destrinchar o máximo possível. 99% das questões são da sua banca, tá? E é o jeito que ela cobra, não tem segredo, não tem invenção. Então, bora pra cima, vem com o Chuto Oliver, vem ser aprovado, beleza? Pessoal, bora começar com português. Português, beleza? Bora começar. Básico do básico. Português você tem que fechar, cara. Você tem que acertar as interpretações de texto e as questões que tiver de morfologia, gramática, sintaxe, você tem que matar, beleza? Então bora lá. Número 1. Assinale a alternativa em que as duas palavras em destaque são substantivos, ou seja, dão nome a seres. Aqui já te falou já. Substantivo vai dar nome a ser, não dá característica, não dá qualidade. Então o que você vai fazer? Cara, pega substantivo e foca nas palavras. Foca nas palavras em destaque. Esquece o resto, foca na palavra em destaque. Você tem que focar nela e tentar eliminar. Normalmente, o que a banca faz? Ela coloca adjetivo no lugar de substantivo. Então, tenta procurar o que é adjetivo para você já eliminar, beleza? Fechou? Então, letra A. Para as oportunidades profissionais, temos a vantagem. Letra B. Será que eu e você temos a grandeza de lutar por direitos? C. Em vez de sermos melhores, chegou a hora de sermos iguais. D. Vivemos em um mundo rodeado de privilégios. E aí? Então, assinalar a alternativa que as palavras em destaque são substantivo. Profissionais. E aí? É um substantivo ou é uma qualidade, é uma característica? O que você acha? A, B, C ou D? Vai falando no chat aí, vai colocando nos comentários, beleza? Bora lá? Pessoal, aqui ó, letra D. Letra D, a correta. Vamos falar uma por uma? Para as oportunidades profissionais. Profissionais é um adjetivo, pessoal. Está qualificando oportunidade. Então, oportunidade profissional, uma característica de oportunidade, beleza? Aqui, substantivo, mas o erro está aqui, beleza? Será que eu e você? Você, pessoal, não é substantivo, é pronome pessoal de tratamento, beleza? Em vez de sermos melhores, adjetivo, está qualificando o sujeito implícito, nós sermos melhores, beleza? Então, tá vendo que a banca é uma característica da banca, ela colocar adjetivo no lugar de substantivo e substantivo no lugar de adjetivo. Ou se for outra questão parecida também, pedindo alguma classe de palavra, ela vai fazer esses peguinhas, então fique esperto. Vivemos em um mundo rodeado de privilégio. Mundo, substantivo. Dá nome a um local, uma entidade. Só está nomeando alguma coisa. Olha aqui, pessoal. Dão nome a seres, alguma coisa. Privilégio. Muita gente pode ter errado que achando privilégio talvez seria um adjetivo. Ah, não, é um privilégio, privilegiado. Então talvez bugou aqui, né? Mas privilégio é um substantivo, pois nomeia um conceito, alguma coisa, uma vantagem. Então, ó, substantivo, substantivo. Adjetivo, pronome, adjetivo. Se cria dois substantivos. Você bateu o olho aqui em um aqui, já tinha um erro, já pula para a próxima, Beleza? Questãozinha tranquila. Se cair semelhante na prova, nesse sentido aqui, você tem que acertar, beleza? Bora para a segunda. Assinale a alternativa em que o termo destacado na frase atribui uma característica à palavra anterior. Questão da sua banca também. A primeira, o que a banca pediu? Um substantivo. Agora, o que a banca está pedindo aqui? Eu que sublinhei isso aqui. Ela está pedindo um adjetivo, cara. Ó, atribui uma característica à palavra anterior. Letra A. É uma omissão injusta. Então, injusta está atribuindo uma característica à omissão? Completariam 20 anos de amizade. Anos está atribuindo uma característica a 20? Então, ó, a palavra em destaque tem que atribuir uma característica, tem que adjetivar a palavra anterior. Combinaram de jantar nesse dia. Dia está em destaque. Está adjetivando, está caracterizando nesse. O ideal seria solicitar o ombro. Solicitar está caracterizando seria? E aí? A, B, C ou D? A, B, C ou D? Qual que você iria? E aí, como que é? Marca aí, bora pra cima, questãozinha simples também, mas é questão da sua banca. Caiu em concurso sua banca, concursos anteriores de soldado também, em outros concursos também. Peguei concursos variados.
beleza? Mas, pessoal, da sua banca. Aqui, ó, omissão injusta. Injusta é um adjetivo, ou seja, atribui uma característica à omissão. Beleza? Fechou? Anos. Substantivo, anos está colocando alguma característica a 20? Não. Está adjetivando, dando alguma qualidade? Não. Nesse dia, dia substantivo, e seria solicitar. Solicitar, verbo. Pessoal, terminou com ar, ir, entendeu? Já fica esperto já que normalmente é verbo, tá? 3. Bora lá. Assinale a alternativa que está em conformidade com a norma padrão de emprego e concordância verbal. Questãozinha mais difícil, tá? Concordância verbal. Você tem que saber bem a concordância verbal, tá? Então, pessoal, bizu. Falou de concordância verbal. Primeira coisa, você vai procurar o verbo da frase e ver se ele está conjugado corretamente. Letra A. Se não recompor as perdas financeiras de anos, ao menos o aumento da tabela de repasse as contém. O que eu já foquei aqui? Recompor. Aqui também tem recompor. Então, ó, vamos focar no recompor. Tá certo aqui? Se não recompor as perdas financeiras de anos, ao menos o aumento da tabela de repasse as contém? Será que tá conjugado corretamente? Se não recomporem as perdas financeiras, já está tentando colocar relacionado a perdas financeiras. E aí, se não recomporem as perdas financeiras de anos, ao menos o aumento da tabela de repasse as conterão. Se não recompuser as perdas financeiras de anos, ao menos o aumento da tabela de repasse as conterá. Se não recompuserem as perdas financeiras de anos, ao menos o aumento da tabela de repasse a contém. A, B, C ou D. Coloque para mim nos comentários. Se você acertar essa questão aqui e se você souber por que você acertou, não basta chutar não. C de Cristo, D de Deus. Não, você tem que acertar, mas eu tô querendo aqui que você saiba por que você acertou. Vou explicar no próximo slide. Mas eu estou falando o seguinte, se você acertar e sabe por que você acertou, o fundamento, você está bem avançado, tá? Mas o importante é acertar. Chegou lá na prova, você chutou lá algum e acertou, tranquilo. Mas para fim de estudo, de nível, para ver se você está avançado ou não, uma boa questão de português, tá? Na matéria português, fechou? Pessoal, olha aqui, ó, correto. Se não recompuser as perdas financeiras de anos, ao menos o aumento da tabela de repasse as conterá. Então, se não recompuser. Por que recompuser? Você sabe falar aí? Você sabe digitar no chat? Recompuser? Por quê? Bora lá? Simples, pessoal. Aqui, explicação simples, objetiva, beleza? Para tentar ajudar o máximo possível. Primeira coisa, nós temos que conjugar o verbo recompor, pessoal, no futuro do modo subjuntivo. O futuro do subjuntivo expressa a possibilidade de que algo aconteça, algo ainda vai acontecer. Está aqui, ó, ao menos o aumento da tabela de repasse as conterá, entendeu? Então vai acontecer ainda. Normalmente acompanha o termo quando, tá? Então em regra, às vezes tem um termo quando. Origina-se da segunda pessoa do singular, do pretérito perfeito do indicativo. Ou seja, você vai pegar o STE, vai tirar ele e vai colocar o R. Exemplo, eu recompus. Tu recompuseste. Pretérito perfeito do indicativo. Você vai tirar o STE e colocar R. Tu recompuser. Então, aqui, ó, futuro do subjuntivo. Quando eu, tá vendo? Ó, faz a pergunta quando. Quando eu recompuser, quando tu recompuseres, quando ele recompuser, beleza? Quando nós recompusermos, quando vós recompuserdes, quando eles recompuserem. Então, você tinha que saber a conjugação verbal. Questão difícil, tá? Se você acertou e sabia por que você acertou, não foi no chute, parabéns, tá? Parabéns, porque isso aqui não é fácil. Tentei resumir o máximo possível. Isso aqui é uma aula objetiva. Se você está com dificuldade, o que você tem que pegar? Procura o tópico lá, conjugação verbal, e dá uma estudada boa. Beleza? Fechou? 4. Assinale a alternativa que atende à norma padrão da língua portuguesa. Então, que é a norma padrão? Tá tudo corretinho. Beleza? Fechou?
Espera-se que os brasileiros brevemente esqueçam-se da expressão acabou em pizza. Se os dirigentes tiverem sido rigorosos, a corrupção não tinha acontecido com proporções tão grandes. A pizza ganhou sentido figurado quando surgissem a presença de corrupção e a impunidade. É provável que nós estamos acostumados com a constante corrupção que ocorre em nosso país. E aí, pessoal, A, B, C ou D? A, B, C ou D? E aí, vamos lá. Norma culta, não tem nenhum erro, tá tudo corretinho. Você tem que procurar o erro. Quando quer que está de acordo, quando quer que está correta, então você tem que procurar o erro da questão. A que tiver menos errada, você vai marcar. É assim que faz prova, beleza? Pessoal, aqui ó, letra A. Espera-se que os brasileiros brevemente, ó, colocou entre vírgulas, esqueçam-se da expressão acabou em pizza. Pessoal, olha aqui, ó, a forma verbal espera está no singular para concordar com o sujeito oracional. Então, temos um sujeito oracional. Você teria que saber isso. Qual que é o sujeito oracional? Que, começa com que, os brasileiros brevemente, ó, separou por vírgula, esqueçam-se da expressão acabou em pizza. O verbo esperar é transitivo direto, acompanhado da partícula se, forma voz passiva sindética. Então, se você está com dificuldade, estuda esses tópicos. O se é a partícula apassivadora. Você sabe o que é a partícula apassivadora? Você não sabe, sua banca costuma cobrar, tá? Por sua vez, a forma verbal esqueçam, que ó, esqueçam, está no plural para concordar com o sujeito do plural, os brasileiros. Então, que os brasileiros esqueçam, separou por vírgula aqui. Convém ainda mencionar que a forma verbal esqueçam é pronominal. Quando o verbo for pronominal, esquecer-se será transitivo indireto e exige a preposição de. Esqueçam-se, que é o de, beleza? De mais a. Por fim, o advérbio brevemente foi isolado por vírgula. Como regra, quando o advérbio for deslocado na oração, deve empregar a vírgula, beleza? Então, que ó, deslocou o advérbio, fechou entre vírgulas aqui. Então, questão totalmente correta, explicação objetiva aqui. E vamos ver o erro das outras, para a gente entender. Se os dirigentes tiverem sido rigorosos, a corrupção não tinha acontecido com proporções tão grandes. A conjunção se indica que a oração é condicional. Então, a oração condicional. O verbo deve, então, ser flexionado no imperfeito do subjuntivo. Então, o correto é, se os dirigentes tivessem, aqui colocou, tiverem. Então, pegou a sacada? Objetivo, pessoal. Bem rápido, objetivo, beleza? Então, e aqui, ó, a corrupção não teria, não tinha. Então, imperfeito do subjuntivo. A conjugação está errada, beleza? A pizza ganhou o sentido figurado quando surgissem, já está estranho, ó, quando surgissem a presença de corrupção e impunidade. O sentido da oração é de ação iniciada e finalizada no passado. Os verbos devem, assim, ser flexionados no pretérito perfeito do indicativo. A pizza ganhou, beleza, tá certo, sentido figurado quando surgiu. Quando surgissem, não tem sentido nenhum isso aqui. Isso aqui dá para você matar rapidamente, beleza? É provável que nós estamos acostumados com a constante corrupção que ocorre em nosso país. A oração iniciada pela partícula que transmite noção de possibilidade, ó. Possibilidade, o que indica que o verbo deve ser conjugado no subjuntivo. Subjuntivo, possibilidade. Presente do subjuntivo. Observe a forma correta da oração. Qual que seria o correto? É provável que nós estejamos, beleza? Concordando com nós, acostumado com a constante corrupção que ocorre em nosso país. Beleza? Espero ter te ajudado aqui, sendo bem objetivo. Se você está com muita dificuldade e não entendeu as explicações, pega o tópico aí, conjugação verbal, etc. e dá uma estudada, beleza? Mais aprofundada. Mas, sendo objetivo, se você tem uma breve noção, eu creio que eu consegui te ajudar, beleza? 5. De acordo com a norma padrão de emprego e colocação do pronome, assinale a alternativa que apresenta uma substituição correta para a expressão em destaque. Então, qual seria a substituição correta? Para perceber os riscos. Pode ser trocado por perceber os. Tá estranho, não tá estranho? Utilizar o smartphone.
pode ser trocado por utilizar-lo. E aí? Tiver condições, pode ser trocado por tiver-as. Estranho também. O brasileiro glamoriza a velocidade. Glamoriza-a. E aí? Para perceber os riscos, então a gente colocaria perceber os implicados na condução de um veículo. Não está encaixando. Utilizar o smartphone. Utilizá-lo ao conduzir provoca uma perda de atenção. Parece certa, parece. Será que é essa? E se tiver as... Terminando meio estranha, né? O brasileiro glamoriza a velocidade. O brasileiro glamoriza. Eu iria nessa ou nessa. Bisuzinho. Porque aqui, ó, você tá vendo que tá muito estranho, não tá encaixando. Tenta encaixar na frase, não tá encaixando. A pronúncia, aqui você mata pela pronúncia, beleza? Então, ó, letra B ou letra D. Tem, cara, uma letrinha ali que deixa certo ou errada, beleza? Pessoal, qual que é a correta aqui, ó? Letra D, glamoriza. Então, tá totalmente correto. O brasileiro glamoriza a, beleza, fechou. Agora aqui, perceber-os. Não, o correto é percebê-los ou para os perceber. Então, para os perceber implicados na condução de um veículo. Para percebê-los. Beleza? Fechou? Seria o correto. Perceber-os. Nada a ver, você já matava. Aqui, por que essa aqui está errada, pessoal? Só por causa desse R aqui, ó. O correto é utilizá-lo. Então, utilizá-lo ao conduzir provoca uma perda de atenção. E tem que ter acento no A. Utilizá-lo. Beleza? Aqui, colocou o Rzinho aqui. Parece correta, né? Talvez você lendo correndo e pronunciando, talvez você marcaria essa daqui. Essa daqui, tiver-las. Tiver-as. Ficou bem estranho. A pronúncia não ficou legal, tá? Tá no futuro do subjuntivo. Então, tiver-las. E essa aqui, totalmente correta. Glamoriza-a. Totalmente correta. E terminamos português. Agora, bora para matemática. Beleza? Peguei questões básicas que podem cair na sua prova, que caiu em concurso de soldado já, em concurso militar, da sua banca, tá? Então, talvez você vai achar alguma questão fácil assim. Cara, a sua banca, ela tem questões muito difíceis, algumas, e tem questões normais, que qualquer um pode fazer, tá? Então, bora pra cima, bora pra cima. Ó, pessoal, Marcos comprou 4 caixas. Então, bizu, começa a anotar. Marcos comprou 4 caixas de parafuso com X unidades. Então, tem 4 caixas. A gente não sabe quantos parafusos tem dentro de cada caixa. A gente não sabe. É o X. É o X. Beleza? Antes da compra, ele já possuía 235. Então, ele já tinha separado ali. E comprou mais 4 caixas, mas a gente não sabe a quantidade. Depois de juntar os parafusos comprados, então ele juntou tudo. Os 235 mais as 4 caixas, que a gente ainda não sabe quanto tem nessas 4 caixas. Então ele juntou tudo, beleza? Marcos utilizou 75 parafusos, então nós vamos subtrair 75, ele gastou 75. Com isso, sobraram 760 parafusos. Então aqui já deu bizu para nós, pessoal. Olha aqui, ele tinha 235 parafusos, mais as 4 caixas, tem que dar 760, tirando os 75 que ele já usou. Então, você pegou o bizu? Pegou o bizu? Assim, é correto afirmar que x é o número inteiro cuja soma de seus algarismos é igual a perguntinha capciosa. Capciosa, tá? X, ó, x unidades. A gente quer saber quantas unidades tem dentro das 4 caixas. Vamos supor que cada caixa tem 10 parafusos, supondo. Então, seriam 40 parafusos. A questão não quer saber se é 40 a resposta. Olha aqui, presta atenção. É correto afirmar que x é um número inteiro. O número inteiro é o 40, cuja soma dos seus algarismos é igual a... Ou seja, você tem que pegar o 40 e somar 4 mais 0. A soma dos algarismos do número inteiro. A resposta, se fosse, hipoteticamente, 10 parafusos em cada caixa, seria 4 mais 0. Ou seja, 4. Esse que é o pulo do gato. Não quer saber
o número inteiro, não quer saber o número inteiro, quer saber a soma dos algarismos do número inteiro. Se você não se atentasse a isso aqui, você ia errar essa questão. Fácil, fácil, tá? Porque aqui, ó, 6, número muito pequeno. Como que comprou 4 caixas e o X é 6? Tinha 6 parafusos e chegou num total de 760. Não tinha lógica. Você não ia chegar na resposta. Então, tenha atenção. Sua banca ela faz umas perguntas capciosas, tá? Beleza? Então, bora resolver? Pessoal, olha aqui. Ele tinha já 235 parafusos. Então, ele tinha 235. Beleza? Comprou mais 4 caixas com X parafusos dentro. Vamos supor que cada caixa tivesse 10 parafusos. Então, seria 4 vezes 10, 40. Aí era 235 mais 40. Mas a gente não sabe ainda quantos parafusos tem em cada caixa. Então, 235 mais 4 caixas. X são as caixas, tá? Beleza? Ele usou 75, então nós vamos diminuir o 75, porque ele gastou esse 75. Depois dele gastar o 75, sobrou 760. Então ele tinha 235, comprou mais 4 caixas de parafuso. 235 mais 4 caixas, soma tudo, gastou 75. No final sobrou 760. Matemática básica da básica. 235 menos 75, 160. Então, 160. 4x mais 160 é igual a 760. Tá pegando? Ó, o total que ele já tinha menos o que ele gastou, 160. 4x mais 160 é igual a 760. 4x é igual, passa o 760 para lá, 760 menos 160, 600. Então, 4x é igual a 600. Passa o 4 para lá dividindo, 600 dividido por 4, X é igual a 150. Pessoal, cada caixa tinha 150 parafusos. Mas ele não quer saber o número inteiro. É correto afirmar que X é um número inteiro. X é 150. Tá? X é 150. Cuja soma de seus algarismos é igual a quê? Pessoal, 1 mais 5 mais 0. Você teria que somar os algarismos do X que você achou, beleza? Então, 1 mais 5 mais 0, 6. Letra A, beleza? O pulo do gato. Era somar os algarismos do número inteiro. Você talvez ia chegar nessa resposta aqui, 150, mas você não ia se atentar, porque, uai, se eu deu 150, 6, 7, 8, 9, e você não ia conseguir, na pressa, na correria, talvez, matar a questão. Por quê? Você chegou na resposta correta. Se você chegou aqui, totalmente correta. Mas sua banca não queria o número inteiro. Ela fez uma pergunta a mais, um plus. Qual é a soma dos algarismos do número inteiro? Então, soma 1, soma 5, soma 0. 1 mais 5 mais 0, 6. Belezinha? Fechou? Entendeu? Que explicação objetiva, pessoal. Objetiva. Beleza? Se você tem pouca noção aqui, você acerta junto comigo. Beleza? Fechou? Determinado produto, para ser utilizado, precisa ser diluído. Então, nós vamos ter que diluir um produto, ou seja, misturar. Formando uma mistura na seguinte proporção. Então, olha a mistura aqui. Você vai pegar 25 ml de um produto misturado em 375 ml de água. Então, olha aqui. A cada 375, você usa 25. A cada 375, você usa 25. Essa é a proporção. Beleza? Fechou? E, beleza. Para preparar 375 aqui, eu vou usar 25. E para preparar 2 litros dessa mistura, produto mais água, já contando o produto. E aí? A quantidade necessária do produto é 120, 140, 125 ou 130? Qual você marcaria aí? Vai colocando aí pra gente. Número 2 de matemática, letra 2, matemática, questão 2 de matemática, letra. Pessoal, olha aqui, ó. 25, né? Mais 375 são 400 ml. Então, a nossa mistura é 400 ml. Então, a cada 400 ml, dentro de 400 ml, temos 25 ml do produto. E dentro de 2.000 ml, primeira coisa, transformar litros em ml, as mesma grandeza, mesma unidade.
Então, dentro de 4, regrinha de 3, olha que tem outras formas de resolver, mas a forma aqui, ó, facinha. Dentro, você tem que pensar assim, ó, se eu tenho um balde ali, um balde de água. Aí, o balde de água tem 375 ml. A cada 375, eu jogo mais 25. Então, formou 400 ml ali de água dentro de um balde. Dentro daquele balde, em 400 ml de líquido, então pensa no todo, em 400 ml de líquido, eu tenho dentro dele 25 de produto. Para eu transformar esses 400 em 2 litros, quanto de produto eu vou ter? Se dentro de 400 eu tenho 25, dentro de 2.000 ml era só acertar as grandezas, eu tenho X, que eu não sei ainda. Multiplica cruzado, 400 vezes X, 400X. 2.000 vezes 25, 50.000. 400x é igual a 50.000. Multiplicação cruzada, básica do básico. Passo 400 dividindo para cá, 50.000 dividido por 400 é igual a 125 ml. Então, dentro de 2 litros, eu uso 125 ml. Beleza? Fechou? Tranquilinha, tranquilinha, tranquilinha. Letra C, tá? Pessoal, 3. Todas as 360 salas de um prédio comercial. Então, imagina um prédio comercial com 360 salas. Já temos a quantidade de salas aqui. Acabou de ser construído. Foram disponibilizados para aluguel a partir do mês de março. Beleza, irrelevante. Ao término de maio, a proporção do número de salas não alugadas, então tem 360 salas. As salas não alugadas para o número de salas alugadas era igual a 27. Então, a razão de sala alugada para não alugada, a razão é 27, beleza? Qual o número de salas ainda não alugadas? 90, 80, 70, 60. Anota aí. Joga nos comentários aí. 3, questão 3, matemática, letra A, B, C ou D. A, B, C ou D, pessoal? Pessoal, bora lá? Aqui, ó. Salas não alugadas. 2. Salas alugadas. 7. Beleza? Fechou? Ó, 2 para 7. 2 para 7, tá? 2 mais 7 é igual a 9 partes. 9 partes. Agora precisamos dividir o total das salas pelas partes. Então temos 360 salas. Dividido por 9 é igual a 40. Ou seja, 40 salas por parte. Como a banca quer saber as salas não alugadas, fazemos 40 vezes 2, que são as salas não alugadas, é a razão, de 2 para 7. 2 para 7, tá? Vou pegar aqui. Fica melhor aqui, ó. 2 para 7. Vê sim. Entenda-se assim, tá? Beleza? 2 para 7. 2, 7, tá? 2 para 7. Então, aqui, ó. Não alugadas. Não alugadas, 2. Você está conseguindo enxergar aí? Tá bem ruim o pincel, viu? Dois para 7. Agora sim. 2 para 7. A razão é essa, 2 para 7, tá? Tinha que ficar melhorzinho aqui, tinha que ter o traço aqui, tá? Então, ó, a razão do número de salas não alugadas, então primeiro é não alugada. 2, não alugada. Não alugada. Letrinha feia, né? Mas beleza. Para o número de salas alugadas, 7. Então, razão, não é a quantidade, é a razão. Alugadas. Alugadas. Então, beleza. Sala não alugada. Razão é 2. Razão. Vai multiplicar. Salas alugadas. Razão 7. Então, temos 7 mais 12. O total são 9 partes, né? Então, 9 partes. Precisamos dividir o total das salas pelas partes, para a gente saber.
A gente pega o total, divide pela soma da razão, que vai dar 360 por 9, igual a 40 salas por cada parte. Então, dividiu 360 em 9 partes. Dessas 9 partes, imagina as repartições. Temos 40 salas dentro de cada repartição. Dentro dessas 40 salas, a banca disse que as não alugadas são razão 2 e as alugadas 7. Então, 40 vezes 2, 80. 40 vezes 7, você chegaria ao número de salas alugadas. Beleza? Fechou? Então, gabarito letra B, 80. Faltou o símbolo aqui, né? Da fração, da divisão. Mas fechou. Então, não tem segredo. Beleza? Fechou? Não tem segredo. Sobre 2 grupos de trabalhadores, sabe-se que um deles tem 12 pessoas a mais que o número de pessoas do outro. Então, um grupo tem 12 pessoas a mais do que o outro. Não falou quanto que o outro tem, até agora. E a razão entre os números de pessoas desse grupo é 2/3. Naquela hora faltou a fração aqui. Adicionando-se números de pessoas que fazem parte desses 2 grupos, temos o resultado total. Qual é o resultado? 48, 52, 56 ou 60? Anota aí pra gente. 4, matemática, questão 4, letra A, B, C ou D. Qual você marcaria? E aí? Pessoal, aqui é dinâmico, tá? Eu não vou parar aqui, esperar você resolver aí, talvez você vai gastar 5, 10 minutos para resolver, pensando, etc. Não, nós vamos resolvendo junto e aprendendo junto, tá? O objetivo é esse, aprender junto, tá? Beleza? Fechou? Talvez você está ainda resolvendo aí, eu já estou mostrando aqui, mas esse é o objetivo, a gente aprender junto, beleza? É te mostrar como você resolveria numa questão semelhante, questões de razão. Está perguntando as proporções entre as razões. Então, aqui, pessoal, a gente tem o grupo 1, temos 2 grupos, grupo 1 e grupo 2. Sabe-se que um deles tem 12 pessoas, a mais que o número de pessoas do outro. Beleza, então, a gente não sabe a quantidade do grupo 1, x. O outro grupo tem 12 a mais do que o grupo 1, então x mais 12. Beleza. A razão de pessoas desses grupos é 2 para 3. Então, a razão é de 2 para 3. Beleza? Então, a gente pega x dividido por x mais 12 é igual a 2 dividido por 3, que é 2 por 3. Beleza? Você entendeu até agora aqui? Um grupo é x. O outro grupo tem 12 pessoas a mais. Então, x mais 12. Então, você vai pegar x dividido por x mais 12. Igual razão 2 por 3. Você vai pegar as razões equivalentes aí. Vamos fazer uma multiplicação cruzada aqui agora. Beleza? Fechou? Multiplicação cruzada. Vamos aqui, Primeiro, você vai multiplicar o x pelo 2. Beleza? O 12 pelo x e o x pelo 3. Então, aqui, x vezes 3, 3x. X vezes 2, 2x. 12 vezes 2, 24. Então, 3x é igual a 2x mais 24. Você vai passar o x para lá. X para lá. Então, ele estava positivo, vem negativo. 3x menos 2x é igual a 24. 1x é igual a 24. Então, a gente já tem aqui, x é 24. Então, o grupo 1 tem 24. Beleza? Aqui é 24, 24. Então, o grupo 1 a gente sabe que tem 24. Está falando que no grupo 2 tem 12 pessoas a mais. 24 mais 12, 36. 36. Beleza? Fechou? Beleza. Então, o grupo 1 tem 24, o grupo 2 tem 36. Aí quer saber o total. 24 mais 36. Fechou, Brasil. 60 pessoas, letra D. Letra D. Não tem segredo. Não tem mistério. Beleza? Bora pra cima. Aprendendo junto, resolvendo junto. Vamos caminhando. O Instituto Oliver é assim. Pegando a sua mão e não solta, beleza? Se M é uma coleção de polígonos. Olha aqui, Beleza? Questão conceitual da sua banca. Sua banca que fez essa questão. Já caiu. Ela pode cobrar parecido, no mesmo sentido. Ou seja, conceitos.
Então, às vezes você está só calculando conta, função, equação, esquecendo dos conceitos básicos. M é uma coleção de polígonos e N é uma coleção de poliedros. Então, polígono e poliedro. Então, é verdade que são termos corretamente associados às coleções MN, respectivamente. Então, aqui, ó. Respectivamente, M. M, polígono. O N, poliedro. Então, o M é o polígono, o N é o poliedro. Beleza? Fechou? N polígono, M poliedro. Quer saber, respectivamente, primeiro isso aqui, primeiro isso aqui. Pessoal, o polígono tem geratriz e o poliedro tem ângulo? E aí? O polígono tem aresta e o poliedro tem face? E aí? O polígono tem ângulo e o poliedro tem lado? É correto afirmar isso? O polígono tem lado e o poliedro tem aresta? E aí? E aí? Bora pra cima. Marca aí nos comentários. Marca nos comentários aí. Conceitual, questão conceitual. Pessoal, olha aqui, ó. Letra D, lado e aresta aqui. Pessoal, polígono, bisuzinho aqui então. Resumindo, bem resumidamente, tá? Polígono é bidimensional. Bidimensional, tá? E o poliedro é tridimensional. Basicamente, lembra aí, de um quadrado, que você vai desenhar numa folha, um quadrado e um cubo. O quadrado e o cubo, meu amigo. Aqui, ó. O quadrado, vou pegar o outro. O quadrado, ó, é bidimensional. O que seria tridimensional? O cubo. Tá vendo que ele é 3D? Ah, o que é um objeto 3D? Um objeto que tem várias faces, vários lados. Beleza? Entendeu? Fechou? Então, bidimensional, tridimensional. Beleza? Fechou? Então, o polígono é bidimensional, poliedro tridimensional. O polígono, ele tem comprimento, largura ou altura. São duas coisas, bidimensional, duas coisas. Sempre vai ter o comprimento. Aí ele tem ou largura ou altura, depende do que você quer calcular. Os polígonos são planos. Ó, o quadrado aqui, ó, plano, formado por segmentos de retas, lados. O quadrado tem lados, tem os lados, tá? Comprimento, altura ou largura. E é algo fechado. Ó, o quadrado é fechado, beleza? Exemplo, quadrado. Poliedro tridimensional, lembra de algo 3D que você pega na mão, beleza? Você pega o cubo assim, ó, você roda ele. Como é que você pega um quadrado desenhado numa folha? Não, ele tá lá, é plano, tá plano. Ele não tem outras dimensões. Aqui, então, como ele é tridimensional, ele tem comprimento, ele tem largura e altura. Aqui é largura ou altura. Aqui é comprimento, largura e altura. Então, possuem faces planas. A face dele é plana, beleza? Formado por segmentos de resta, arestas. Então, lados e arestas. Exemplo, cubo. Trouxe aqui, ó. Quadrado tem os lados, é plano. Aqui a gente tem as arestas, é plano também. Essa face é plana. Então, é uma junção de quadrados. O cubo é uma junção de quadrados. Beleza? Fechou? Então, questão conceitual. Espero que você tenha acertado. Agora, bora para história. Bora chegando para o final aqui com o Tenente Renan. Beleza? Fechou? Última matéria. Bora lá. Pessoal, a Revolução de 30 promoveu transformações significativas na história do Brasil. Sobre a Revolução de 30, pode-se afirmar corretamente que, então, Revolução de 30, grande chance de cair na sua prova. Sua banca gosta de cobrar. Beleza? A Revolução de 30 resultou de disputas por terras entre camponeses e pecuaristas no Nordeste brasileiro, propiciou o restabelecimento de relações diplomáticas com os Estados Unidos da América, representou os grupos sociais interessados em elaborar uma nova Constituição, originou o período da história brasileira conhecido como a Era Vargas.
período de 30, Revolução de 30. E aí? Questão 1 de história. A, B, C ou D? Anota nos comentários aí. A, B, C ou D? E aí? Pessoal, aqui ó. Letra D. Originou o período da história brasileira conhecido como Era Vargas. Então grava aí. 30. Vargas. Vargas, 30. 30, Vargas. Vargas, 30. Quantas vagas tem? 30. Quantas Vargas tem? 30. 30, 30. Não esquece disso. Beleza? Fechou? Eu vou explicar o bizuzinho aqui. Dos períodos. Grava esses períodos aqui, pessoal. Governo provisório. A gente teve um governo provisório de 30 a 34. A sua banca gosta de cobrar isso. Ela vai perguntar sobre isso. Ó. Então, o que eu quero te falar com isso aqui? Grave essas datas e estude sobre governo provisório. De 30 a 34. Governo constitucional. De 34 a 37. Começou a ter as constituições. Estado Novo. De 37 a 45. E aí depois retorna um governo democrático de 51 a 54. Então, pega os tópicos aí, dá uma lidinha sobre o governo provisório, governo constitucional, Estado Novo e o retomada do governo democrático. Beleza? Fechou? Tamo junto. Sua banca gosta de cobrar, tá? Revolução de 30, Era Vargas. Em agosto de 33, questão da sua banca também, pessoal. Questão da sua banca. Getúlio nomeou, afinal, o interventor civil e paulista, no pleno sentido da expressão, Armando de Sales Oliveira, cunhado de Júlio de Mesquita Filho, diretor do jornal O Estado de São Paulo. Naquele mesmo ano, em agosto, baixou o decreto do chamado reajustamento econômico, reduzindo o débito dos agricultores atingidos pela crise. Por sua vez, a elite política de São Paulo adotou uma atitude mais cautelosa daí para frente. Então, veio um textinho, sua banca normalmente ela traz um textinho, tá? Beleza? Fechou? A partir do texto, excerto, pessoal, é texto. É correto afirmar que, com a chamada Revolução de 1932, a derrota paulista produziu um efeito devastador nas relações entre o governo Vargas e as lideranças conservadoras de São Paulo. Ocorreu o restabelecimento de uma democracia liberal, conforme determinava a Constituição de 34. Representou uma grave derrota política e econômica para São Paulo, que precisou de muita negociação para convencer Vargas e escolher um paulista como governador. O governo federal, embora vitorioso, percebeu mais claramente a impossibilidade de ignorar a elite paulista. Ao mesmo tempo, os paulistas derrotados compreenderam que teriam de estabelecer algum tipo de compromisso com o poder central. História, questão 2, A, B, C ou D. Anota aí pra gente. A, B, C ou D. E aí? Pessoal, aqui ó, letra D. Letra D. Então, na Revolução de 32, o governo federal, embora vitorioso, percebeu claramente a impossibilidade de ignorar a elite paulista, beleza? E os paulistas que estavam derrotados compreenderam que teriam de estabelecer algum tipo de compromisso com o poder central, beleza? Essa é a correta. Bizuzinho agora da Era Vargas. Bizuzinho. Tenente Renan pegou as partes mais importantes e trouxe o bizu aqui. Vargas vai assumir, então isso aqui, cara, pode te ajudar na prova. Concentra aqui e faz esse resumo aqui, esse bizu. Vargas assume com o apoio de uma junta militar após derrubar o Washington Luiz, beleza? O governo restringiu a autonomia estadual, especialmente em São Paulo. PM de São Paulo está totalmente relacionada a Era Vargas com o estado de São Paulo. Vargas nomeou um interventor para governar com visão autoritária. Getúlio Vargas nomeia Pedro de Toledo como interventor, descontentando a elite paulista que defendia a democracia liberal. O cara era autoritário. Os partidos, o PRP e o PD, formam uma Frente Única Paulista. Então, Frente Única Paulista, PRP e PD, após rompimento da Frente Gaúcha com Vargas. Então, a Frente Gaúcha rompeu com Vargas. Ó, vai concatenando. Concatena as ideias. Em julho de 32, começa a Revolução Constitucionalista. Então, Revolução Constitucionalista, julho de 32, 9 de julho. Com o apoio inicial de Minas. Então, a Revolução Constitucionalista. Minas começou a apoiar, Rio Grande do Sul e Mato Grosso. Mato Grosso envia algumas centenas de homens sob comando do general Bertoldo Klinger, que assumiu a articulação militar em 12 de julho, tá? Beleza? Fechou? Rio Grande do Sul e Minas Gerais, aqui, ó, e desses aqui, hesitaram em enfrentar Vargas. Rio Grande do Sul alinhou a Getúlio, enviando tropas contra São Paulo. Beleza?
São Paulo fica praticamente isolado, pessoal. Beleza? São Paulo ficou isolado, contando com a força pública e mobilização popular. O movimento uniu, olha que o que uniu a força pública aqui, o movimento popular. Cafeicultores, classe média e industrial. Vantagem militar federal no sul é evidente. São Paulo luta 3 meses sem munições finais. E cai direto. Os paulistas criaram as matracas. Era o quê? Era um negócio que eles faziam um barulho simulando metralhadora. Fazia só barulho como se fosse tiro, mas não saía tiro nenhum. Beleza? Simulou as metralhadoras. E aí o que aconteceu? Os inimigos, né? Os gaúchos ficaram com medo, achando que estava vindo tiro para todo lado. E os paulistas não tinham munição nenhuma, mas ficaram simulando a matraca lá, que imitava o tiro, o som de tiro, né? E aí eles não avançaram. Se eles tivessem avançado, eles teriam tomado frente lá de São Paulo. Após a derrota de São Paulo, o levante custa caro ao governo Vargas, revelando limites do totalitarismo. Segundo Boris Fausto, a Guerra Paulista mescla passado oligárquico das oligarquias e futuro democrático. O movimento expõe que o governo não pode ignorar a elite paulista, ou seja, o governo não podia, mesmo São Paulo derrotado, o governo Vargas não podia ignorar a elite paulista. Os derrotados, que são os paulistas, reconhecem necessidade de compromisso com o poder central. Resposta correta da sua questão, tá? Beleza? A Revolução de 32 foi um ato planejado e elaborado pelo PRP, o partido, tá? Da Frente Única, que visava a retomada do poder do qual havia sido retirado ilegalmente pelo golpe militar. Pessoal, dá para você pegar isso aqui, possivelmente vai cair uma questão da sua prova sobre isso aqui, ó. De alguma coisa dessa aqui, ó. Então anota aí, beleza? Um resuminho que eu fiz para você, tive o trabalho de fazer esse resumo, tá? Mas eu acho que vai te ajudar bastante, bastante. Isso aqui é um resumo da era Vargas, beleza? Isso a banca gosta de cobrar, beleza? Questão 3, pessoal. 1985 foi um grande anúncio de final da ditadura, temperado pela exclusão de vozes que significaram alternativas no combate à ditadura. Como se observou no silenciamento de importantes movimentos sociais. Então temos o textinho aqui. Substituído pelo olhar exclusivo para agentes da política institucional e da cena cultural dominante. Sobre isso aqui, qual que é a correta? O despertar de uma consciência democrática ativa na população, que foi liderada por partidos políticos e movimentos sociais ligados ao regime. B. O desfecho definitivo da experiência militar autoritária, que perdeu a capacidade de resistir às pressões políticas dos partidos de oposição. O prevalecimento de um projeto de transição negociada, que evitou confrontar diretamente os responsáveis pela ditadura. A conjugação no projeto de uma nova república dos anseios e das reivindicações dos diversos setores da sociedade brasileira. Pessoal, questão sobre ditadura, o final da ditadura militar. Está começando o período constitucional, das constituições, tá? Beleza? Fechou? Da dignidade da pessoa humana, das convenções internacionais, etc. Então, sua banca cobra muito sobre isso aqui. Letra A, B, C ou D? A, B, C ou D? Pessoal, correto. Sobre a ditadura, o prevalecimento de um projeto de transição negociada. Então, tire informações disso aqui. A transição de governo foi negociada, que evitou confrontar diretamente os responsáveis pela ditadura. Beleza? Resuminho desse período para vocês. O Tenente Renan aqui fez um resuminho bem objetivo, bem básico, tá? Durante a ditadura, disputas internas renderam sinais de transição para a democracia no governo de Ernesto Geisel, o penúltimo presidente militar, beleza? Fechou? E representante da ala moderada. A transição iniciada pelo próprio governo, que viu nas eleições legislativas de 74 a perda de legitimidade do regime, pois o MDB, oposição permitida, venceu. Então vai anotando aí os bizu. Pega os bizu. Simultaneamente, houve rearticulação dos movimentos sociais. O governo buscou controlar a transição para negociar com a oposição em troca de abertura política, mantendo-se no poder. Então teve negociação, beleza? Olha aqui, ó, a oposição venceu. Exemplos: não julgamento de crimes de direitos humanos, incluindo tortura cometida durante a ditadura, inserção do regime no novo cenário político. Então, essas foram as negociações muito importantes. Forma adotada: transição negociada. Resposta da questão: com acordo entre moderados da oposição e do regime. Então, fez uma negociação entre pessoas moderadas. Esqueceu os extremistas, tá?
A abertura política ocorreu em troca de não ferir os interesses militares, beleza? Mantendo o controle do processo pelo governo militar. Então, um bizuzinho para vocês sobre a ditadura aqui, tá? Então, pode cair alguma coisa desse resuminho aqui, tá? Anote isso aqui também e bora para cima. A Assembleia Constituinte instalou-se em 1º de fevereiro de 87. E a Constituição foi promulgada no ano seguinte, em 5 de outubro de 88. Então, promulgação da Constituição de 88. É a mais extensa Constituição brasileira, tem 250 artigos principais, mais 98 artigos da disposição transitória. Está em vigor até hoje. Então, sobre a Constituição de 88. A. Garantiu o voto facultativo para os analfabetos, tá? Beleza? Permitiu a formação de partidos políticos estaduais, proibiu as coligações partidárias nas eleições majoritárias, criou as comissões parlamentares de inquérito. Beleza? E aí? Pessoal, olha aqui, ó. Garantiu o voto facultativo para os analfabetos. Beleza? Permitiu a formação de partidos políticos estaduais. A Constituição Federal de 88 manteve o sistema de partido político nacional, que já existia desde a Constituição de 46, beleza? Então manteve, não teve mudança nisso, tá? Então, errado falar isso aqui. Não permitindo partidos estaduais. Os partidos são nacionais, beleza? E desde 46. E a Constituição de 88 manteve isso. Aqui afirma que a Constituição de 88 proibiu coligação partidária nas eleições majoritárias. Errado. A Constituição de 88 manteve a possibilidade de que 2 ou mais partidos políticos se unam para lançar um candidato a uma eleição majoritária, não proibindo coligação partidária na eleição majoritária. Tá? Então a Constituição de 88 manteve, já existia e ela manteve. Aqui fala que a Constituição de 88, ela que criou a CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito. Pessoal, a CPI já existia na Constituição de 45, ou seja, não foi uma inovação. Ela só manteve ali a existência das comissões parlamentares de inquérito. Beleza? Fechou? Pessoal, última questão, tá? Beleza? 8 de janeiro de 1918, antes, portanto, do fim da guerra, o presidente dos Estados Unidos, Woodrow Wilson, divulgou um plano de 14 pontos. Então, estão os 14 pontos de Wilson. Sua banca costuma cobrar também. 14 pontos de Wilson, tá? Beleza? Destinado a orientar as discussões de paz. Então, ó, após o fim da guerra, antes do fim da guerra, estava terminando a guerra ali, o presidente dos Estados Unidos, Woodrow Wilson, divulgou um plano já com 14 pontos destinado a orientar a discussão de paz. Estava ali praticamente acabando a guerra. E aí os 14 pontos de Wilson já era para delimitar ali como que ia ser, como ia ser regido, para buscar uma paz ali geral, tá? Assinale a alternativa que apresenta uma das proposições desse plano. A Alemanha, a Rússia e a Sérvia deveriam ser consideradas responsáveis pelo conflito mundial, ser desmilitarizadas, perder espaços coloniais e pagar indenizações aos países que foram vítimas de agressão. Os espaços coloniais na África e na Ásia deveriam respeitar as diretrizes das suas respectivas metrópoles e qualquer movimento em direção à autonomia nacional das colônias precisa ser chancelados pela Liga das Nações. Os territórios alemães invadidos pela França ao longo do século XIX deveriam ser devolvidos, inclusive a contestada região da Alsácia-Lorena, e caberia aos franceses a desmilitarização de todas as suas fronteiras. Um Estado polonês independente deveria ser estabelecido, compreendendo os territórios habitados por populações incontestavelmente polonesas, às quais seria mantido um acesso livre e seguro ao mar. Pessoal, sua banca cobra também muito Primeira e Segunda Guerra, beleza? Fechou? Então, os 14 pontos de Wilson. Letra A, letra B, letra C ou letra D. Para terminar a nossa revisão aqui. Coloca aí nos comentários. Letra A, B, C ou D. E aí? Pessoal, letra D. Um Estado polonês independente deveria ser estabelecido compreendendo os territórios habitados por populações incontestavelmente polonesas, a quais seria mantido um acesso livre e seguro ao mar. Beleza? E, pessoal, um resuminho dos 14 pontos de Wilson. Anota aqui. Anota aí que pode cair na sua prova, tá? Beleza? Então eu tive o trabalho de pegar e resumir bastante os 14 pontos de Wilson aqui.
Pode vir na sua prova alguma questão disso aqui: abolição da diplomacia secreta, liberdade da navegação dos mares, redução dos armamentos, autodeterminação dos povos, fim da anexação territorial agressiva, estabelecimento de fronteiras nacionais justas, abolição de barreira econômica, retirada dos exércitos russos e criação de uma Liga das Nações. Bem resumidamente, tá? Eu peguei para vocês, dá para você matar uma questão de prova e eu espero ter te ajudado. Beleza, meu guerreiro e minha guerreira? Muito obrigado, Tenente Renan aqui, desejo uma boa prova para você, que você seja aprovado com a ajuda do Instituto Oliver. Conta com a gente, minha continência para você, guerreiro e guerreira do Instituto Oliver, tamo junto!